Continuando aqui, meus irmãos, nosso último ponto. Como eu tinha mencionado há pouco, eu quero gastar um minuto aqui nesse último bloco, falando sobre essa questão da lei na perspectiva da crítica de Paulo. Só lembrando, é o nosso quarto dia de aula de introdução ao Antigo Testamento 2, estamos estudando o livro de Gálatas, é o último bloco. Então, quando Paulo fala, pela lei ninguém é justificado diante de Deus, ele não está falando uma besteira, 3:11. A lei pertence a um período de maturidade espiritual que havia de revelar-se no futuro, 3:23. A lei nos escraviza, Cristo nos liberta, 4:1-9. A liberdade em Cristo não é sinônimo de anarquia ou licenciosidade, mas atuação pelo amor, 5, 6, 13 e 14. Então eu quero pegar de novo esses pontos aqui e voltar aqui para vocês. Guardem isso no coração de vocês. Paulo, ele é tão contundente quanto essa questão da lei, tanto aqui em Gálatas, Romanos, Efésios e algumas outras passagens, porque ele estava vendo que aquela igreja que estava se convertendo, vidas que estavam se aproximando, pessoas que estavam crescendo em Deus, estavam sendo estragados não pela lei, ora, leia-se, Torá, profetas, textos históricos. Não era isso que ele estava falando. Ele estava falando mais na perspectiva da tradição. A tradição adoecia. Tanto é que ele era assassino em nome da tradição. Paulo era assassino em nome da tradição. A escola farisaica, a escola dos saduceus, ou os próprios escribas, eles eram assassinos de Jesus. Viram João Batista ser morto injustamente e ficaram calados. Tentavam capturar Jesus e, quando prenderam Jesus, se continuavam praticando um ato de injustiça e de crueldade e ficavam calados. Era essa lei que tinha sido deturpada por causa dessas tradições que Paulo ia contra. Porque, irmãos, pensem assim. Vamos imaginar, são hipóteses, tá? Que Davi estivesse nos dias de Paulo. Por exemplo, Davi, vamos pegar um outro exemplo, que ele era rei, não dá para pegar Davi. Vamos pegar o profeta, vamos pegar uma outra situação. Uma pessoa que do Velho Testamento, de repente, se encontra com Paulo, uma hipótese. E Paulo começa a falar da lei. Ele ia ter dificuldade de entender Paulo na perspectiva de Paulo. Porque Paulo tinha esses 300, 400 anos da tradição judaica que tornaram uma nova religião. Mas antes desses 300, 400 anos, pegando para o Velho Testamento e pegando esses servos de Deus piedosos, eles faziam uma leitura da lei com harmonia. Quer ver um exemplo, irmãos? Eu gosto demais. Eu talvez não estou conseguindo me expressar tão bem para vocês, mas, por exemplo, Josué. Josué, ele era um seguidor da lei, mas ele não era um legalista na lei. Josué, quando ele recebe ali a visão e a aparição do próprio Jesus, com a espada desembainhada, que ele vê aquele soldado e diz: você é dos nossos ou você é dos dele? E ali o Senhor, o anjo do Senhor apresenta-se a Josué, e aí ele vê que é o anjo do Senhor, e as palavras do anjo do Senhor, que é o próprio Jesus aparecendo para Josué, diz: ó, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Ele falou: é o chefe aqui em loco, aparecendo para mim, como o chefe apareceu lá na sarça para Moisés, só que lá foi só a voz na sarça. Agora aqui eu estou vendo o anjo do Senhor, ou seja, ele estava vendo Jesus ali. Olha que fantástico. Logo na sequência, ele dá uma palavra ao povo: se santifiquem, porque amanhã o Senhor fará maravilha. Ele não era legalista. Ele dava as instruções. E aí eles recebem as instruções de conquistar Jericó, conquista Jericó. Depois ele dá uma instrução para derrotar a cidade de Ai. Apanham, morrem gente, ele entra em crise, os homens de Deus entram em crise com ele também, os sacerdotes, e vão buscar Deus. E aí descobre que tem algo errado no meio do acampamento. Ora, Josué não era legalista.
ele tinha espaço para o perdão. Ele não age com legalismo com Acã. Ele dá chance para que Acã se arrependa. Acã não se arrepende. Ele dá chance para Raabe se arrepender. Ele recebe Raabe. Olha que interessante. No Velho Testamento, a gente vai ver isso o tempo todo. Os servos de Deus no Velho Testamento, quando eles têm certeza de algo de Deus, eles cumprem. Quando eles não têm, eles exercitam a graça. Eles não exercitam a lei pela lei o tempo todo, cegamente, religiosamente. Quando Salomão é indagado por aquelas duas prostitutas, que uma deita-se sobre o seu recém-nascido e morre, e ela vai lá, pega o recém-nascido da outra e troca, quando ele traz para si, ele poderia usar a lei pela lei, a acusação pela acusação. Porque se precisava de testemunha? Ora, você precisa de testemunha, ou senão você precisa de uma iluminação de Deus. Se você não tinha testemunha, se você não tinha iluminação de Deus, uma revelação, você não podia fazer nada. Pode ver que Salomão usa de um artifício da sabedoria que Deus tinha dado para ele, para discernir aquele problema. E então, ele tem aquela ideia de pedir para que seja esquartejado a criança, mas é claro que é só uma ideia, ele não ia fazê-lo. E no momento que vai desferir, a mãe verdadeira diz não. Aí ele fala, pronto, essa é a mãe. Porque a mãe verdadeira quer a vida da criança. Ou seja, ou é Deus dando sabedoria ao servo, ou é Deus dando uma revelação, ou Deus dando uma palavra, ou Deus dando o quê? As testemunhas. Caso contrário, eles não exerciam juízo. Essa ideia da lei legalista, manda matar a qualquer motivo, é uma ideia da corrupção do gênero humano interpretando a lei, é onde surge a tradição. Por isso que a mulher que é catada em adultério, ela é apedrejada, ela é levada diante de Jesus, mas o homem que está em adultério não é. E a Bíblia falava que era para os dois. O problema não era o adultério, o problema é catar Jesus. Perceba, olha a tradição judaica, olha a lei, aonde ela chega, ao ponto da lei. Por isso que ela mata e ela adoece. Josué, ele tinha uma perspectiva da lei doce. As práticas cerimoniais. Era a motivação dele. Isso que eu quero dizer. A motivação de Davi, irmãos, não era uma motivação legalista. Gente, hoje é sábado, ninguém mexe em Israel. Não era legalista. Ele vivia uma vida sem legalismo. Pode ver que quando Deus mata Uzá, ele tem medo porque ele não sabe o que está fazendo. Ele fala assim, alguma coisa fizemos de errado. Não foi... Alguma coisa todos nós fizemos de errado. Não foi Deus que errou. Eles não eram legalistas. O mesmo fenômeno de Uzá com o rei Davi, naquele episódio da arca, se fosse nos dias de Jesus, meu irmão, ia morrer todo mundo, porque o Sinédrio ia se reunir e ia falar que a culpa é de Jesus, a culpa é de João Batista. Vocês estão entendendo aonde entra o dedo do ser humano na tradição? Por isso que Paulo ele é tão veemente contra a lei. Porque essa lei distorcida que virou uma tradição adoecia. Porque quando a gente vai ver o Velho Testamento, a gente não vê um conflito dos escritores, nem dos próprios profetas. Irmão, os próprios profetas, quando eles profetizam, vamos pegar um exemplo de Jeremias para Jerusalém. Irmão, é doce. Jeremias para Jerusalém é doce, é misericordioso, dá uma palavra de esperança. Deus usa o profeta, leva ele até a olaria, pede para ele pôr um cinto, para ele enterrar um cinto. Ele... É doce, Deus insiste, a misericórdia não é legalista. Ora, o mesmo profeta Jeremias, que não é legalista, a escola rabínica nos dias do Novo Testamento é legalista. Totalmente diferente de Jeremias. Está entendendo? Dá para ver? Consegue compreender? Se Paulo fosse conversar com Jeremias, Jeremias ia falar, mas Paulo, a lei ela não é ruim. Porque a lei ela é repleta de graça, de misericórdia, ela é um caminho. Mas para Paulo, e a crítica de Paulo, aí talvez Paulo dizia assim, não, eu sei, Jeremias, mas no seu caso, você está interpretando a lei da forma correta. O problema da lei é a lei nos nossos dias, essa lei que escraviza até cristãos.
dessa lei que me fez me tornar um assassino, porque qualquer coisa que fosse contra o Deus de Israel ia matar, prender, e os meus líderes estavam endossando as minhas práticas. Assassinamos Estevão. Pense vocês, o Jeremias assassinando Estevão, dá para imaginar isso? Nunca. Jeremias jamais ia assassinar Estevão. Jeremias era um sacerdote, filho do grande sumo sacerdote Ilquias, jamais ia compactuar. O que Jeremias ia fazer? Jeremias ia ser parecido com João Batista. Profeta Isaías ia ser parecido com João Batista. Daniel ia ser parecido com João Batista. Estão entendendo, irmãos, que o João Batista é a correspondência mais bela dos profetas do Velho Testamento da lei em harmonia. Pode ver que a mensagem de João Batista é: se arrependam, há uma misericórdia, estou preparando o caminho. Mas raça de víboras, a palavra dura dele era para quem? Para os fariseus, que pegavam a lei de Deus e criaram um monstro. Tanto é que Jesus vem e, ao invés de ser adorado e aclamado pela religião judaica, Jesus foi hostilizado como o rabi errante. Entenderam? Então, percebam que quando Paulo ele é tão veemente nas suas cartas, é para desconstruir toda aquela tradição rabínica que se tornou uma heresia no meio do povo de Deus. Não era o lado bom da lei, não era o lado bom. Pode ver que Jesus cita a lei, Jesus cita Davi, Jesus cita os profetas. Por quê? Porque tem como citar, irmão, dá para fazer uma correspondência. Porque até na lei tem graça, até na lei tem misericórdia. Entenderam? Uma interpretação draconiana. Oh, boa, Júnior. Muito boa. Entendeu? E é isso que a gente tem que tomar cuidado. Muitas vezes, em nome da nossa religião, a gente vira draconianos, cristãos. E agora, por exemplo, nessa questão homoafetiva, irmãos. Aí onde, por isso que eu falei que eu queria gastar esse minuto aqui. Porque o fato também de termos liberdade em Cristo não é sinônimo de anarquia ou licenciosidade. Ou seja, permissividade. Pode ver que hoje a igreja contemporânea ocidental, ela é permissiva em nome do amor. E também não é isso. Ou a gente vai para o extremo, querendo enfeitar Jesus, ou a gente vai para uma liberdade dizendo que Jesus era um hippie, era liberou geral, porque ele é amor. Ó, é aí onde entram os desequilíbrios. Tá bom? Tudo bem? Ficou claro? Deu para entender ou complicou a cabeça de vocês? Para mim, talvez isso seja tão resolvido, irmãos, que eu consigo fazer uma ponte tão doce entre Velho e Novo Testamento em qualquer situação. Deus me deu essa graça, para mim, é tão fácil enxergar uma coisa com a outra. Por exemplo, quando eu vejo as críticas de Paulo com relação à lei, para mim eu até tenho um pouco... Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque eu não vejo a lei, eu entendo o que Paulo quer dizer nesse sentido. Paulo está indo contra a tradição rabínica. Não contra Moisés. Pode ver, Jesus foi contra Moisés? Não. Jesus dizia, se vocês fossem filhos de Abraão, se vocês fossem discípulos de Moisés, vocês... Pode ver, Jesus caminha perfeitamente. Os apóstolos judeus e Paulo vai tanto na jugular, parece que Paulo não é, porque Paulo ele era um fariseu de fariseu. Fica claro, agora quando a gente tem essa compreensão, muda tudo. Não é que Paulo está dizendo, e eu não estou aqui, irmão, falando que a lei é boa. Não, a lei sempre será caminhos, irmãos. Só caminhos. Repletos de graça. Só que agora, como Cristo cumpriu tudo, nós não precisamos mais, tá bom? A lei é transição, né? É. Então vamos lá, para a gente concluir aqui essa carta. Leia para nós, Júnior, definição de heresia judaizante. Apareceu aí? Apareceu para você? Ah, sim, agora sim. Definição da heresia judaizante. Judaizantes são pessoas que, mesmo não sendo etnicamente israelitas, nem tendo passado por uma conversão formal ao judaísmo, seguem partes da religião e tradição judaicas. Para os judaizantes,
o sacrifício de Jesus Cristo na cruz não é suficiente para a salvação espiritual dos homens, sendo também necessária a observância da lei mosaica para a remissão de pecados e a justificação, salvação diante de Deus. Dentro dessa mesma ideia aqui, irmãos, olha só, Davi não era um judaizante. Irmão, Davi peca com Betseba. Vem cá, por que Davi não foi apedrejado junto com Betseba? Porque se arrependeu, irmãos. Simples assim. Porque Arão, mesmo depois de ter construído também um bezerro de ouro, ele não foi apedrejado pelo seu próprio irmão Moisés. Ah, porque era irmão de Moisés. Perceba que a gente vai tender a fazer uma leitura política. Ah, não, Davi era o rei. Você acha que alguém ia pegar uma pedra e tacar em Davi? Você acha que alguém ia ter coragem de matar o irmão de Moisés? Não, a questão não é política, irmão. A questão é porque todos eles se arrependiam. Que nem Raabe se arrependeu, que nem Ruth. Então percebam que a leitura do Velho Testamento, a lei, ela não era algo apenas... Davi aguardava o Salvador. Davi prestigiava o Salvador. Assim como Moisés, assim como Abraão, assim como qualquer um do Velho Testamento. Os judaizantes são esses que podem até ter traços, tradições, mas eles negam o mais importante, em detrimento de alguns critérios. Podem ver que os saduceus, os fariseus, eles negavam Cristo, em detrimento das leis. Ou seja, as leis eram mais importantes que Cristo, sendo que Cristo cumpre a lei. Cristo é a salvação que nos justifica, que é aquele que nos salva e aquele que nos justifica. Mas quando eu ponho que a minha prática me justifica, eu estou desprezando o Salvador. Entendeu? Então, é muito interessante isso, né? Então, ficou claro? Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Ficou claro, sim. A lei e graça são princípios irreconciliáveis. A lei, obras e graça, fé, são princípios que excluem mutuamente. A lei diz: o homem viverá da obediência da lei. A graça diz: o justo viverá pela fé. Aqui se leia-se também, irmãos, lei no sentido de legalismo, porque pode ver que o Tiago vai falar que a fé sem obras é morta. Pode ver que o Novo Testamento vai trazer de uma forma doce essa correspondência da obra. Pode ver que a obra faz parte, ela acontece, mas ela não é o resultado em si mesmo, né? É que essa lei que é tanto abordada nesse sentido. Eu coloco a obra como mais importante. E não é, a gente sabe disso, né? É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá, mostrando a importância que tudo começa pela fé. A gente vê isso em Abraão, né? O princípio inevitável da lei é a obediência absoluta de todos os seus mandamentos, algo que está além da possibilidade humana. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Lembrando que quando alguém praticava a lei, era pura e simplesmente um ato de fé. Em primeiro lugar, o que estava sobre o povo no Velho Testamento era a fé. A ideia rabínica que foi consolidada é que por meio das suas obras você é justificado, você é perdoado, né? A lei é transitória, a graça é permanente. Diante disso, verifica-se que os preceitos da lei constituem uma unidade do velho concerto abolido por Cristo. E aqui vai ter vários textos paulinos, né? Pode ver 2 Coríntios, Colossenses, Gálatas e Romanos, Efésios, Hebreus, tá bom? Aqui vem um esboço da obra aos Gálatas, a introdução, a fria saudação e repreensão rigorosa de Paulo, a autoridade apostólica de Paulo, seu evangelho foi recebido diretamente de Cristo, a contenda com Pedro e com os demais. Paulo era, né,
Ele não só contendeu com Barnabé, não, foi com o chefe também. Paulo era demais, né? O que eu quero dizer de demais não é o fato da contenda, ele era muito resolvido, né, irmãos? A defesa e exposição da salvação somente pela fé, justificação somente pela fé, união divina pela fé, recepção do Espírito pela fé, filhos pela fé, liberdade pela fé, o serviço em compaixão e fé. Irmão, pode ver que tudo é fé, né? Isso lembra Abraão. Abraão era alguém que vivia esse princípio. E aqui são Não as tinha lei, né? obras. Não tinha lei. Ó, aqui são as obras, né, que o nosso querido pastor, professor Jair Ribeiro de Souza fez, tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Irmão, eu não estou aqui querendo, me entenda, tá? Não estou querendo desmistificar, mas eu não sei se vocês já notaram. Muitas vezes a gente está ouvindo uma mensagem e o pregador diz, porque a lei, e ele usa a lei sem dar uma explicação melhor. Eu sei que numa mensagem a gente não pode, e não dá tempo de se explicar que nem... Hoje eu gastei 3 aulas, um dia de aula, 3 blocos, para ficar só em Gálatas. Eu achei oportuno gastar esse tempo. Não estava dentro do meu escopo gastar esse tempo com vocês. Por isso que eu falei que eu ia dar Gálatas e Efésios. Mas, como a aula é viva, eu achei que foi útil para nós. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós, geralmente, acabamos pecando sobre esse ponto. A gente, muitas e muitas vezes, a gente acaba querendo ou não, agindo de uma forma errada sobre essa questão. O que que a gente faz? A gente tende a práticas legalistas mesmo dentro do cristianismo. É o meu gueto, é os meus credos, é a nossa fé. A gente é legalista também. A gente rotula a irmã que tem saia, não tá vendo? Ela é antiquada, ela tá escravizada. Mas para ela vê como doutrina. Mas se a gente conseguir pôr na cabeça da irmã que usa saia, cabelo comprido, que isso não é um mandamento, que isso é um costume, e tirar dela o peso legalista e deixar ela, se ela conseguisse enxergar que aquilo é uma tradição, que não é uma boa tradição, mas é uma tradição, para eles é bom, mas livrar ele do jugo do pecado, a gente vai estar ajudando os nossos irmãos. Mas perceba, nós como batistas, metodistas, presbiterianos, rotulamos, não compreendemos, porque também a gente tem o nosso gueto. Ou seja, está dentro dos nossos critérios de fé, a gente endossa. Não está, a gente rotula. Quem era que rotulava? Os fariseus, os saduceus. Então, o que eu estou querendo gastar esse tempo e explicar para vocês é mais ou menos isso. O povo de Deus, ele e o mover de Deus, e o agir de Deus é muito maior do que a gente. Na igreja de Jesus em 2000 anos aconteceram coisas demais. Algumas a gente sabe, outras a gente não sabe, e a gente rotula demais. E tem hora que a gente precisa aprender a rotular menos. Paulo, quando ele faz as suas afirmações contra a lei, é porque ele estava falando para aquela igreja que tinha saído de uma sinagoga. Vocês têm que lembrar que a igreja nasce, em primeiro lugar, dentro de uma sinagoga, depois vira pequenos grupos, e aí os judeus continuam tentando colocar o quê? A lei não, eles continuam tentando colocar a tradição rabínica daqueles dias. Então, por isso que Paulo é tão contundente. Porque é a maneira que eu enxergo, irmãos. Abraão está antes da lei e Abraão tinha graça. Os patriarcas estão antes da lei e eles tinham graça. Vem Moisés. Moisés foi agraciado. Olha a vocação de Moisés. Moisés era um assassino, irmãos. Começa por aí. Deus separa um assassino para ser o libertador. Pastor, quer graça maior que essa? Mas por que ele não foi, ele mesmo não se autopuniu? Que ele se arrependeu, irmãos. Percebe? A gente não vê arrependimento na lei. Todo o Velho Testamento, quando o povo vai para o legalismo, é porque eles estão fazendo da lei de Deus um livro seco, sem graça. Aí quando a gente faz uma leitura mais
mais agraciada, a gente vai para o lado da politicagem. Não, irmãos. Por que o profeta Jonas não foi fulminado quando pecou? Porque ele pecou bastante. Em primeiro lugar, de não ir. E depois foi um profeta rabugento. Por que Deus não castiga? Porque é graça, irmãos. A graça está no Velho Testamento. O Espírito Santo estava atraindo. Ora, se Deus estava tendo paciência com os ninivitas, que eram cruéis, por que Deus não ia ter com Jonas? Entenderam? Pastor, e a punição do povo judeu em Samaria e depois em Jerusalém? Ô, meus irmãos, quer mais graça que essa? Deus levanta tantos profetas, Deus levanta uma escola em Samaria, que prega para aquele povo durante décadas e séculos. E Deus levanta essa mesma escola em Jerusalém, com profetas maravilhosos, e 2 grandes profetas, que é o profeta Isaías, profeta da corte, e o profeta Jeremias. E isso é o quê? É graça, é misericórdia. Pastor, por que Deus não destruiu Acabe? Porque a graça também estava sendo derramada sobre Acabe e até sobre Jezabel. Eles desprezaram. Dá para ver como que é diferente? A gente começa a ver o Velho Testamento também com a graça. Agora, é claro, eles tinham critérios, eles tinham um caminho. E aí veio Jesus e cumpre a lei. E vem Paulo e é liberto daquela tradição infernal. E agora ele está vendo a sua igreja, que é uma igreja repleta de graça, virar o que é uma igreja repleta de tradição farisaica, repleta de tradição baseada nos ensinamentos dos saduceus, dos ensinamentos dos escribas. E isso tudo traz indignação. Então, qual que é a melhor maneira de romper? Falando e dando um golpe na jugular. Mas quando a gente estuda a tradição judaica, a gente começa a ter uma compreensão melhor. A gente começa a entender melhor essa situação. Pastor, por que o senhor está gastando todo esse tempo? Estou estudando porque aqui é seminário. Na igreja não dá para gastar esse tempo todo, porque senão as irmãzinhas vão ficar doidas. Para falar, pastor pirou. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Alguma dúvida, algum comentário, meus irmãos? Beleza, pastor. Se tiver dúvida, fale, converse, né, dialogue, porque o que mais a gente quer é tentar esclarecer, não complicar. Não estou aqui falando que a gente vai ser legalista, viu, irmão? Nem vai ter arca, chofar, candelabro, não é nada disso. Aqui somos mensageiros da graça, do Cristo. Tá bom? Ok. Beleza, meus irmãos? Amém. Alguma pergunta? Não? Amém. Então, tudo certo. Então, até quinta, querendo Deus, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Tá bom, meus irmãos? Continuem orando pela nossa irmã Cleusa, para que ela em breve volte ao seu lar, volte à classe, tá bom? Mande uma mensagem para ela, ela vai ficar muito feliz. Amém. Tá bom? Deus Então, abençoe. graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe. Amém. Semana abençoada aí para vocês e nos vemos quinta. Amém. Deus abençoe. Graças a Deus, pessoal. Bom descanso. Até mais. Boa noite. Amém. Deus Boa noite. abençoe.